A minha oração é que você ouça não somente a minha voz nesta noite, mas sobretudo que você ouça a voz de Deus no teu coração. Nós realizamos também a campanha Ano Novo, Vida Nova, todos os anos no nosso ministério, porque nós temos a mesma revelação no Espírito. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. E ele diz: eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É claro que o apóstolo Paulo está fazendo menção do dia final. Mas é fundamental que você tenha depósitos na presença de Deus para o dia da angústia, para o dia da necessidade, o dia que a vida prega uma peça em você, o dia que você é surpreendido por situações indesejadas. Quando você pega a folhinha do ano novo, o calendário, e você olha de janeiro a dezembro, dia por dia, você não sabe qual será o dia da angústia. Mas o dia da angústia, ele está presente no calendário da vida de todos nós. E é fundamental que você tenha depósitos na presença de Deus. Cada oração que nós fazemos é comparada a um cheque que nós emitimos. E se nós não fizermos depósito, do mesmo modo que um cheque pode voltar sem fundos, existem muitas orações que voltam sem fundo no dia da angústia, porque a pessoa não fez o depósito. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu quero encorajar você a perseverar nesta campanha Gerando a Vida, para que você tenha um 2012 com depósitos para cada mês do novo ano. Depósitos para o mês de janeiro, de fevereiro, de março, abril, até dezembro. Você não sabe qual será o dia da angústia, onde ele está. E você não sabe qual será o dia que você vai precisar de graça especial de Deus. E se você tem depósitos, você tem certeza que a sua oração não voltará sem fundo. Deus vai responder. Diga à pessoa que está com você, diga: faça depósitos na presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz: Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Na hora que você precisa, você emite a oração e a graça é liberada, e o poder do Espírito Santo vem, e a glória de Deus é liberada. Diga à pessoa que está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor no livro de Juízes, no capítulo 6. É uma breve mensagem. Eu quero ser breve nesta noite e quero compartilhar algumas verdades sagradas alusivas à vida desse homem chamado Gideão. É uma das histórias fascinantes da Bíblia, a história de Gideão. E eu tenho aprendido com esse homem, Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração, e eu tenho procurado repartir com as pessoas. Eu tenho procurado dividir essas revelações por onde tenho passado. Juízes, no capítulo 6. Se você não tem a Bíblia, você pode ler na Bíblia da pessoa que está ao seu lado. E nós vamos ler o verso 36 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra,
Então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Diga amém. Curve a cabeça, feche os olhos por um momento. Pai Celestial, eu oro em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Confiado, ó Deus, não na minha capacidade, mas confiado no sacrifício do Teu Filho, na cruz do Calvário, e confiado no poder e na unção do Espírito Santo. Ó Deus, é que eu me coloco neste púlpito para compartilhar verdades sagradas, Senhor. A minha oração é que o Senhor fortaleça a espiritualidade de cada pessoa neste lugar, e que o nome de Jesus seja glorificado, ó Pai. Eu oro, eu peço que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. Eu quero usar como meu tema hoje, assentado na galeria dos heróis da fé. Há uma grande confusão no meio do povo evangélico, em especial, sobre o que é fé. Eu já disse outras vezes, o tema do meu ministério é fé. E Deus me deu muitas revelações sobre a fé, e eu quero compartilhar algumas delas aqui hoje. E algumas delas poderão chocar alguns de vocês. Algumas pessoas pensam que fé é sentimento. Fé não tem nada a ver com sentimento. Mas há um outro grupo de pessoas que pensam que fé é vontade, é desejo. O desejo ajuda, a vontade ajuda, mas isso não é fé. A única coisa que Deus responde é a fé. Se vontade fosse fé, se desejo fosse fé, não tinha ninguém sofrendo, porque todas as pessoas que estão sofrendo, elas querem parar de sofrer. Está me ouvindo? E você conversa com o enfermo, ele deseja a saúde, ele deseja a cura, e por que não é? Porque desejo não é fé. E você conversa com o necessitado e você descobre que ele tem um desejo de prosperar, ele tem um desejo de ter uma vida melhor, e por que não tem? Porque desejo não é fé. Está me ouvindo? Diga a pessoa que está com você, diga: desejo não é fé. E eu vou tentar explicar isso a você do modo mais simples. Esta é uma parábola que Deus me deu para ilustrar isso que eu estou mencionando aqui. Imagine um garoto que deseja ter uma bicicleta. Está ouvindo? E ele conversa com os seus coleguinhas e ele diz: eu quero ter uma daquela. E é bem daquela cor que eu quero ter. Ele tem o desejo de ter a bicicleta, mas ele não tem certeza se vai ter. Está ouvindo? Agora, esse garoto, o pai dele se volta para ele e diz: filho, sábado eu vou lhe dar uma bicicleta. Sabe o que acontece agora? Ele tinha o desejo, ele tinha vontade, mas não tinha certeza. Agora ele ouviu uma promessa do pai dele.
sabe o que acontece? A promessa do pai dele vai gerar a fé no coração dele. Ele tem a vontade não é fé, mas agora a promessa do pai dele faz acontecer a certeza no coração dele. Fé não é sentimento, fé não é desejo, não é vontade. A Bíblia Sagrada diz: fé é certeza. Há um doente que tem vontade de ser curado, mas ele não tem certeza que vai ser curado. Há um necessitado que tem vontade de prosperar, mas ele não tem certeza se vai prosperar. Este garoto deseja ter a bicicleta, mas ele não tem certeza se vai ter a bicicleta. Agora o pai fez uma promessa a ele. A promessa do pai dele gerou fé no coração dele, gerou a certeza. Agora ele tem certeza que vai ter a bicicleta. Sabe o que ele diz para os coleguinhas agora? Ele não diz mais: eu tenho vontade de ter uma daquela. Sabe o que ele diz? Eu vou ter uma daquela. Está ouvindo? Agora ele tem certeza. Ele não diz: eu tenho vontade de ter uma. Ele diz: eu tenho certeza, eu vou ter uma daquela, porque o meu pai me prometeu. Quantas pessoas estão aqui que Deus é o seu pai? Ele é o seu pai celestial, e a Bíblia Sagrada é o livro das promessas de Deus. E ele prometeu curar, e ele prometeu libertar o cativo, e ele prometeu salvar o perdido, e ele prometeu prosperar o miserável. E você tem vontade, mas vontade não é fé. Mas quando você encontra a promessa de Deus, então você tem certeza. Você não diz mais: eu tenho vontade de ser curado. Você diz: eu tenho certeza, eu vou ser curado. Você não diz mais: eu tenho vontade de prosperar. Você diz: eu tenho certeza, eu vou prosperar, porque o meu Pai Celestial me prometeu. Você não diz mais: eu tenho vontade de ter uma família abençoada. Você diz: eu tenho certeza, a minha família é abençoada, porque o seu Pai Celestial te prometeu. Pergunte à pessoa que está com você: Deus é o seu pai? Está ouvindo? Agora erga a cabeça, olhe para mim e ouça. Existem 3 pessoas que você precisa acreditar. Num dado momento da vida, nós nos encontramos numa condição que há 3 pessoas que nós precisamos acreditar. Primeiro, você precisa acreditar em Deus. Você pode dizer amém por isso? Segundo, você precisa acreditar num homem de Deus ou numa mulher de Deus. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas. Você não pode ignorar a importância de um mentor, a importância de alguém que te oriente, de alguém que compartilha a revelação da palavra de Deus com você num dado momento da sua vida. Você precisa acreditar em Deus, e isso não da boca para fora, não de conversa, mas de todo o seu coração. Está me ouvindo? A Bíblia Sagrada diz que é de todo o teu coração, é de toda a tua alma e é de todo o teu entendimento. Você precisa acreditar em Deus, você precisa acreditar num homem de Deus. Aí está um grande homem de Deus, que está sobre a sua vida, que é o canal das revelações de Deus para a sua vida e para o fortalecimento da sua fé. E terceira pessoa que você tem que acreditar é em você mesmo, ou você mesma. Se você acredita em Deus, está bom. Se você acredita num homem de Deus, no pregador da palavra de Deus, está bom, está bem. Mas se você não acredita em você, eu digo a você, será impossível o propósito de Deus se estabelecer na sua vida. Sabe por que você tem que acreditar em você?
Eu vou te dar uma razão para você acreditar em você. Eu não estou falando de humanismo. Está ouvindo? Eu estou falando de fé. Você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar num homem de Deus, num canal da graça de Deus, e você tem que acreditar em você. E a razão que eu te dou, vou dar uma só, porque eu não tenho tempo para te dar todas as razões que eu tenho. Você tem que acreditar em você, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Diga à pessoa que está ao teu lado, diga: Deus acredita em você. Não importa quem é você, não importa quanto dinheiro você tem, não importa o seu grau de estudo, não importa a sua idade, não importa o quão pecador você é, Deus acredita em você. E se você não acredita em você, Deus está acreditando em você, mas você não acredita em você. E quando eu saio para fazer a obra de Deus, eu penso nisso, eu digo: Deus está acreditando em mim. Está ouvindo? Então eu sei, as coisas vão dar certo. Uma pessoa me disse, e eu não gostei da expressão. A pessoa disse: Deus é doido, Deus acredita em mim. Estão compreendendo? Qual é a maravilha de acreditarmos em Deus? Que maravilha é essa, acreditarmos em Deus? Se Deus é grande, se Deus é poderoso, se Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onisciente, é onipresente. Qual é a maravilha de acreditarmos em Deus? Nenhuma. Estão compreendendo? Agora sabe onde é que está a questão? É Deus acreditar em mim. Eu ter fé em Deus é uma coisa, agora Deus ter fé em mim é outra coisa. Está ouvindo o que eu estou falando? Quantos aqui têm fé em Deus? Agora diga a esta pessoa que levantou o braço, diga: Deus tem fé em você. Meu Deus, eu fico maravilhado com Deus, porque Ele tem fé em mim, Ele acredita em mim. Está me ouvindo? Deus acredita em você. Você tem que acreditar em Deus. Você precisa ter um mentor, um canal da graça de Deus sobre a sua vida, alguém que você ouça através dele ou dela a voz de Deus. A Bíblia Sagrada diz: há muitas vozes no mundo, mas só uma tem significado. E você tem que acreditar em você, porque Deus acredita em você. Você tem fé em Deus? Que maravilha é essa? Nenhuma. Agora Deus tem fé em você, Deus acredita em você. Quantos aqui acreditam que Deus acredita em você? Estão ouvindo? Isso é glorioso. Vamos dar um aplauso a Ele, porque Ele acredita em nós, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Não importa quem é você, você acredita em Deus. É glorioso, Deus acredita em você. Deus tem fé em você. Muito mais do que Deus ter fé, muito mais do que Abraão ter fé em Deus, foi Deus que teve fé em Abraão, de que ele ia fazer o que estava proposto. Muito mais do que Jó ter fé em Deus. Deus que teve fé em Jó. Deus disse ao diabo: está vendo? Você viu o meu servo Jó? Ali o que está em alto relevo não é a fé de Jó. Eu vejo pregadores pregarem a fé de Jó, a paciência de Jó.
Não é a fé de Jó, é a fé de Deus em Jó. Não é a paciência de Jó, é a paciência de Deus com Jó. É a paciência de Deus em mim, para comigo, e a paciência de Deus para com você. Não é a nossa fé em Deus, é a fé de Deus conosco, para comigo e para com você. Agora ouça cuidadosamente. Diga à pessoa que está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Reputação. Escute. Reputação é como as pessoas te veem. É o conceito que as pessoas têm a seu respeito. Concorda com isso? Autoestima é como você se vê. Eu vou dizer de novo. Reputação é como as pessoas te veem. É o conceito que as pessoas têm a seu respeito. Autoestima é como você se vê. É o conceito que você tem acerca de si mesmo. Está me ouvindo? E fé é você não se ver como as pessoas te veem. Como o teu pai te vê, como a tua mãe te vê, como as pessoas à tua volta te veem. Fé não é você se ver como você é, como você está. Fé é você se ver como Deus te vê. Eu vou dizer de novo. Fé é você se ver como Deus te vê. E eu vou dizer algo agora. Deus não te vê como você é, ou como você está. Mas Deus te vê como você pode se tornar nas mãos dele. Está ouvindo, igreja? Deus não te vê como você é, Deus não te vê como você está, mas Deus te vê como você pode se tornar nas mãos dele. Como você pode se tornar na presença dele. Deus, quando olha o bêbado, Deus fica animado com o bêbado. Eu olho um bêbado, eu fico desanimado. Eu falo, meu Deus. E eu começo a pensar, se Deus não deixou o diabo matar esse indivíduo, porque a Bíblia Sagrada é clara. Ele rouba, mata e destrói. Por que não matou ainda? Porque Deus está animado com esse sujeito ainda. Porque Deus não está vendo ele como ele é. Deus está vendo esse indivíduo como ele pode se tornar nas mãos dele. E Deus, quando olha a prostituta, Deus não vê a prostituta como ela é, como ela está, mas Deus vê ela como ela pode se tornar nas mãos dele. E Deus olha o ladrão, ele não vê o ladrão como ele é, nem como ele está, mas Deus vê ele como ele pode se tornar nas mãos dele. Deus olha o seu marido e não vê o seu marido como ele é, nem como ele está, mas Deus vê ele como ele pode se tornar nas mãos dele. Deus olha para o seu filho e não vê o seu filho como ele é, nem como ele está, mas Deus vê o seu filho como ele pode se tornar nas mãos dele. E você pega o pior dos piores nesse mundo e apresenta para Deus, e Deus fica animado. Porque Deus não vê como ele está, como ele é, mas Deus o vê como ele pode se tornar nas mãos dele. Um dia Deus olhou para mim. Era minha mãe, a minha irmã, o meu irmão e eu. Nós éramos 3 crianças. A minha mãe havia se separado do meu pai. Saiu da roça, foi para uma cidade grande. O único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Era um cômodo só. Aquele cômodo era sala, era quarto e era cozinha para nós.
era só um cômodo. Está ouvindo? O único trabalho que a minha mãe conseguiu foi lavação de roupas e passação. Ela saía todos os dias pela manhã e voltava à tarde com o dinheirinho da diária para comprar o alimento para nós. E Deus olhou para aquela pobre família e ficou animado. Talvez alguém olhou e disse: isso não vai virar nada, não vai dar em nada. Mas glória a Deus, o Todo-Poderoso olhou lá naquele quartinho de porão e ficou animado. Está ouvindo? Porque Deus não nos viu como nós éramos. Deus não me viu como eu era. Mas Deus nos viu como nós poderíamos nos tornar nas mãos dEle. Nas mãos do Eterno, do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o mais formoso entre os milhares, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o Salvador, o advogado, o amigo, o conselheiro. E Deus está te vendo essa noite. Ele não está vendo você como as pessoas te veem, nem como você se vê. E Deus está vendo você como você pode se tornar nas mãos dEle. Está ouvindo? Diga à pessoa que está ao teu lado, diga: Deus está animado com você. Porque quando você olha para você e você fica desanimado, eu olho para mim, para minha capacidade, eu fico desorientado, eu digo: eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho nenhuma capacidade. Mas quando eu começo a me ver como Deus me vê, as coisas mudam. Está me ouvindo? As coisas mudam. E Deus, quando olhou para este homem chamado Gideão, eu quero que você ouça isto. A Bíblia Sagrada menciona que todos os anos, na época da colheita, os midianitas invadiam Israel para roubar a safra. Eram milhares de midianitas. E a Bíblia usa uma força de expressão. Eles eram tão numerosos como a areia do mar. É uma força de expressão. E a Bíblia Sagrada diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. O lagar é o lugar de espremer as uvas. O lugar de separar o trigo da espiga é a eira. Estão compreendendo? Não é o lugar de malhar o trigo, é o lugar de espremer as uvas. Não era a época de colheita de uvas, mas era a época da colheita do trigo. E Gideão sabia que a qualquer momento os midianitas invadiriam Israel e levariam a safra. Então ele pensou: ao invés de eu ficar na eira, porque os midianitas vão direto na eira, porque é colheita do trigo, eu vou usar uma estratégia. E ele foi malhar o trigo no lagar. Estão compreendendo? Ele está preocupado, ele está cansado. Está cansado da derrota, do fracasso. E está cansado de ser roubado. Todos os anos os midianitas vinham e levavam a safra. É o que a Bíblia Sagrada menciona. E quando de repente o anjo do Senhor apareceu a ele, ouça. E o anjo fez uma declaração e disse: põe-te de pé, homem valente. Sabe o que Gideão disse? Quem? Eu, valente?
Eu sou o mais covarde. Sabe, ele tinha um problema de autoestima. Gideão fez uma declaração que revela um problema que é o problema de muitas pessoas. Eu aprendi que para mudar fora, tem que mudar dentro da pessoa. De nada adianta mudar fora, se não mudar aí dentro. Está me ouvindo? Daqui a pouco as coisas desandam novamente, se não mudar aí dentro. Entendeu o que eu falei? E Gideão, ele fez uma declaração, ele disse: a minha família é a mais pobre em Israel, e eu sou o mais pobre da minha família. Olha o problema de autoestima de Gideão. A minha família é a mais pobre e eu sou o mais pobre em Israel. Mas Deus não viu Gideão como ele era, como ele estava. Deus viu Gideão como ele poderia se tornar nas mãos dele. Gideão estava desanimado, mas Deus estava animado com Gideão. Diga a pessoa que está ao teu lado, diga: Deus está animado com você. E o anjo anunciou a Gideão e disse: o Senhor vai livrar Israel pelas tuas mãos. É um indivíduo que tem a concepção que ele é o medroso, que ele é o mais pobre, da família mais pobre. Sabe o que eu aprendi? Erga a cabeça e olhe para mim, eu vou dizer isso aqui. E se você esquecer tudo que eu disse até agora, mas guardar isso que eu vou dizer agora, já valeu a minha vinda aqui hoje. Está ouvindo? Eu estava orando e o Espírito Santo começou a me mostrar a matéria-prima que o oleiro usa é o barro. A matéria-prima que o carpinteiro usa é a madeira. E ele foi me mostrando. A matéria-prima que o ferreiro usa é o ferro. E então me veio a pergunta: qual é a matéria-prima que Deus usa? Qual é a matéria-prima que Deus usa? Você sabe? Erga a cabeça e olhe para mim. Eu fiquei perplexo quando o Espírito Santo me disse isso. Ou o Espírito Santo me disse: a matéria-prima que Deus usa para fazer alguma coisa é o nada. Deus é especialista em pegar o nada e fazer alguma coisa. A Bíblia Sagrada diz que a terra foi criada a partir do nada. Todas as coisas que existem passaram a existir a partir do nada. Então o Espírito Santo foi me mostrando em toda a Bíblia cada situação que tinha o nada ali. O Espírito Santo dizia: aí está a matéria-prima que Deus precisa. Os discípulos pescaram a noite toda e eles se voltaram para Jesus e disseram: mestre, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. O nada estava lá. Lá estava a matéria-prima que Deus precisa. E Deus pegou aquele nada e operou uma grande pesca. A pesca maravilhosa. Estão compreendendo? E toda vez que você encontra na Bíblia alguém que está vivendo uma situação de limite, alguém que está vivendo uma situação de escassez, de nada, ali está a matéria-prima que Deus precisa.